Olá, bom dia a você que acompanha o site Amazonas Atual. Neste momento, a nossa equipe de reportagem está aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós vamos agora entrevistar o vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho, que vai falar sobre um projeto que ele vai apresentar para dispensar a terceirização da saúde. Vamos ouvir. Posso levar qualquer lugar então? Tá. Eu vou ficar olhando para ti, tá, Hudson? Tá. Bom, é o seguinte, a questão da terceirização é uma questão meio polêmica. Por quê? E isso não dá para explicar tão simples assim. É porque ela envolve tanto a prestação de serviços quanto o equilíbrio com relação à natureza dessa prestação de serviço. A dificuldade do Estado do Amazonas é fazer o equilíbrio do pagamento de rubricas que envolvam gasto com o pessoal. Até porque o Estado do Amazonas tem um estouro com relação a esse gasto de pessoal e isso já foi registrado desde o início do ano de 2019. Uma das justificativas ao longo dos anos para a inclusão de terceirização na área da saúde é para que se faça uma redução desse gasto de pessoal e se faça a inclusão desses gastos como se fosse prestação de serviço. Só que em muitas das prestações de serviço de forma terceirizada, por obrigação legal, não se computam como prestação de serviço, mas sim como gasto de pessoal. O grande problema que existe na terceirização é que a inclusão dessa prestação de serviço através de interposição de pessoas jurídicas faz com que o pagamento nunca saia no mês, porque legalmente nunca se pode sair. Vamos lá, hoje a gente está no mês de outubro. Se no mês de setembro for encerrada a prestação de determinado serviço de qualquer empresa terceirizada, por obrigação legal se deve fazer análise de toda a documentação para que se possa fazer o faturamento, inclusive levantamento de possíveis faltas para que se possa fazer o destaque, losas. Isso demora em torno de 30 a 40 dias. Então, a apreciação de um pagamento de um serviço que foi realizado no final de setembro é analisado durante todo o mês de outubro e só faz o pagamento no início do mês de novembro ou meados de novembro. Então, é normal, por conta do serviço ser prestado por pessoas jurídicas, que o pagamento, mesmo que não haja qualquer problema de fluxo de caixa, haja atraso de 2 meses. Então, é inverdadeira a informação de que há atrasos de 2 ou 3 meses, porque os pagamentos são sempre realizados com a prestação e análise da própria documentação que deve ser fornecida mensalmente. E isso causa danos. Qual é o dano que causa? Há o atraso para o prestador e há também um problema muito grande, que há um gasto excessivo na folha de pagamento por conta, obviamente, dessa intermediação. Existem 2 tipos de empresas terceirizadas na saúde. As empresas médicas, cujos sócios são os médicos, e as demais empresas de terceirizações, cujos sócios não são os prestadores de serviço. Nós temos um quantitativo, tirando as empresas médicas dos demais terceirizados, de pouco mais de 10 mil servidores, e nesse caso não são servidores, são terceirizados, prestando serviço na área de saúde. Mais de 6 mil deles são empresas de técnicos de enfermagem. Então, nós temos um batalhão de pessoas que trabalham através de terceirização que tem tido problema de forma recorrente. E esses problemas vêm por conta da própria sistemática de serviço que é realizada há anos, mas também por conta de problemas das próprias empresas. Por exemplo, houve situações onde houve o pagamento integral para a empresa, mas por conta de débitos que essa própria empresa tinha na Justiça do Trabalho, 100% do salário, da remuneração paga foi bloqueado. Então, se pagou por conta disso e por determinação judicial salários de pessoas no passado e não se pagou da atual. E isso vira um ciclo vicioso. A solução correta para o problema é sim fazer um encerramento da terceirização. E nisso, aqui na Assembleia, o doutor Gomes, que é o líder da maioria, que é o líder do PSC, já tinha adiantado que nós iríamos fazer o encerramento da terceirização. Isso, por um acaso, foi comunicado em fevereiro, quando eu estive aqui presente na Assembleia, como co-secretário de Saúde, comunicando essa nossa intenção. Nós já identificamos e nós tivemos reunião ontem na Fazenda, porque isso faz parte do nosso trabalho diário, que é a análise de nossas planilhas e a análise da nossa documentação, para poder dar execução a esse projeto. Por quê? Para que se possa fazer essa implementação do encerramento da terceirização, é necessário que se faça a interlocução com todos os órgãos de controle. E nisso está envolvido o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Contas e até a própria Justiça do Trabalho, que é responsável por diversas condenações contra o Estado do Amazonas ao longo dos anos. A proposta, então, é muito simples. É chegar com os contratos terceirizados,
aí a gente fala das terceirizações que envolvam pessoas jurídicas nesse caso, e se encerre toda essa prestação de terceirizados, se contrate diretamente o pessoal que hoje está trabalhando. Esse é o diferencial, porque a rigor do que manda a Constituição e que manda a legislação estadual nossa, 2607 de 2000, você deve fazer processo seletivo, mas isso é de uma injustiça atroz, porque o prestador de serviço hoje iria ficar fora desse processo. Então, a interlocução com o Ministério Público de Contas e com o Ministério Público do Trabalho é de que, através de um termo de ajustamento de conduta ou de um TAG, um num ou no outro, nós façamos o encerramento e a contratação direta do prestador de serviço atual. Nós fizemos uma reunião ontem, e essa reunião, que foi feita como prosseguimento de um trabalho já contínuo, tem demonstrado que nós já conseguimos absorver a integralidade dos técnicos de enfermagem. A nossa equipe, Casa Civil, Fazenda e Saúde, vai iniciar os trabalhos já a partir de segunda-feira, para que nós possamos tanto fazer o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e também com o Ministério Público de Contas, que estão interessados nesse procedimento, como também já realizar as adequações legislativas. Então, nós vamos mandar aqui para a Assembleia também necessidade de adequação na legislação de contratação de temporários. Por que o Estado está fazendo a contratação de temporários? Porque nós precisamos fazer, primeiro, a substituição de imediato desse pessoal, e esse é o caminho mais rápido, e a outra, porque nós estamos remodelando a prestação de serviço da saúde. Não é segredo para ninguém que o Estado entende que a prestação de eficiência deve se dar pelo encerramento da quantidade colossal de contratos que existe na saúde. Hoje, o Estado do Amazonas possui milhares de contratos somente na saúde. Para a prestação de serviços, por exemplo, em unidades como 28 de agosto, existem centenas de contratos lá presentes. O Estado entende que é muito mais simples de fiscalizar e dar transparência se eu substituo uma centena de contratos por apenas um. Agora, na gestão do ponto de vista da lei antiga... de responsabilidade fiscal, como que o governo vai fazer esse trabalho sem implicar ou complicar ainda mais essa situação atual? Essa é uma pergunta importante, porque os gastos com os técnicos de enfermagem já são computados como gastos de pessoal. E segundo as análises preliminares da Secretaria de Fazenda, a substituição dessa terceirização por contratação direta já implica numa economia de 3 milhões de reais por mês. O que significa que nós podemos fazer, já no ano de 2020, se conseguirmos fazer todo o encerramento dessa terceirização, uma economia de 58 milhões de reais somente com o encerramento de uma categoria de terceirização, que no caso dos técnicos de enfermagem. E isso vai ser feito de forma geral. Eles já eram, antigamente, eles eram contratados diretamente e justamente foram terceirizados porque a gestão passada não conseguia efetuar o pagamento de fato. E aí agora não corre esse risco, de repente, estando em crise financeira, o Estado? Nós estamos afirmando que vai haver economia. Então, a contratação desses técnicos nos moldes que é realizado hoje implica numa economia de 3 milhões de reais mensais. Isso significa que, com uma gestão um pouquinho mais acurada, nós conseguimos fazer que façamos uma redução da quantidade de nossos gastos. O grande problema é que o Estado do Amazonas partiu de 20 anos atrás para hoje de 14 contratos terceirizados para mais de 150 contratos terceirizados. Isso não pode prosperar. Essa quantidade de terceirização tem causado problemas de diversas razões. A intenção do Estado do Amazonas é fazer a redução da quantidade de terceirização e o máximo de prestação direta que for possível. Nós temos sim interesse em fazer com que serviços que precisam de atuação muito mais contundente, o que eu digo isso, onde eu tenha uma demanda muito pesada de prestação de serviço, eu possa fazer através de ou serviços sociais autônomos ou organizações sociais, modelo que tem sido observado em todo o Brasil. Isso exige, obviamente, controle. Só que hoje, para poder fazer o mesmo serviço que se tem crítica, nós temos que controlar diversos contratos e a nossa intenção é simplificar isso em pouquíssimos. Então, obrigado, não há reforma administrativa. Concurso público, então, para a saúde. Oi? Não há cogitação para concurso público, então. Não, é o seguinte, olhando para vocês, né? Tá ótimo, então. O planejamento do Estado do Amazonas é uma reformulação na prestação de serviços da saúde. A forma de se fazer isso é se fazer um reenquadramento das nossas unidades. Nós temos hoje na capital 62 unidades de saúde. A ideia que já está sendo implementada é o destacamento das unidades de maior demanda para unidades de terceirização exclusiva, no caso, para organizações sociais. Isso vai fazer com que nós tenhamos um rebalanceamento das nossas unidades. Daí que a quantidade de concursos que se deva realizar leve em consideração apenas
o que for de excedente não absorvido pelas unidades terceirizadas. O que vai fazer com que nós tenhamos, então, um balanceamento nessas unidades. Já agora, existe uma ação civil pública que prevê o chamamento de centenas de bombeiros. E nós já temos o planejamento dentro das unidades de saúde para que, por exemplo, o Hospital Platão Araújo, o chamado futuro Hospital Dom Pedro II, possa já absorver a integralidade desses mais de 600 profissionais, fazendo com que nós temos um hospital de prestação de serviço direto, mas militar. E isso faz parte do nosso planejamento ainda para 2019, se nós tivermos a resposta da Justiça o quanto antes. Os concursos serão realizados com apenas o pessoal excepcional, até porque a contratação deve levar em consideração o máximo de eficiência no serviço. Vice-governador, o governo mandou essa semana para casa um projeto propondo alterações no processo de definição de perda de patente ou graduação de oficiais e praças da polícia e dos bombeiros. Você pode explicar por que o governo propõe essas alterações? Porque existem diversas determinações judiciais a exigir com que haja adequação do procedimento pelo qual o Estado realiza esse tipo de situação. Então, adequadas determinações judiciais e recomendações da PGE, foi feita a aferição desse serviço. A gente ouviu PMs ontem que reclamaram do fato de o governo estar inserindo nessa proposta o comandante da corporação como uma das autoridades capazes de decidir tomar essa decisão de perda de patente. Numa manifestação diferente do que o judiciário exige. Então, há um alinhamento com relação às determinações judiciais. Inclusive, nisso que o Lúcio citou, uma forma da associação dos praças dizerem do Estado poder manipular a polícia por o comandante-geral tirar a patente, o posto, por simples desgosto da pessoa. Não existe essa possibilidade. Nós sempre defendemos, eu em especial, o devido processo legal, e nós entendemos que esse devido processo legal deve ser observado e ele vem sendo observado. Agora, uma coisa que não se pode questionar é a Constituição que estabelece que existe hierarquia e disciplina e isso será fortalecido. Governador, sobre a reforma administrativa que foi publicada agora, né? O que o governo espera com essa reforma agora, essa economia que foi anunciada antes, realmente? Muito mais do que isso, porque a reforma administrativa implica em maximização dos serviços prestados pelo Estado. A reforma administrativa não é só a reforma na estrutura da administração. A reforma administrativa vem acontecendo de acordo com o que determina o governador Wilson Lima, desde a implementação dos pacotes de austeridade. Ela já começou já desde julho, então. Essa reforma vem permitindo com que haja uma contenção dos gastos de pessoal, e nós sabemos o que é importante valorizar o servidor, mas os recados dados para a Secretaria do Tesouro Nacional e para as entidades econômicas internacionais têm feito com que o Estado do Amazonas, que é CAPAG-B, possa receber investimentos. Então, a reforma administrativa já permite que o Estado do Amazonas possa fazer, já no ano de 2020, investimentos na ordem de quase R$1,5 bilhão de reais. Sobre a homenagem aqui, é uma homenagem justa, ministro? Com certeza. O ministro Fux é uma das maiores autoridades a nível nacional e, para mim, como sendo jurista e sendo estudioso, inclusive estudioso de suas obras, para mim é importante estar aqui. Okay? Pessoal, obrigado. Muito obrigado, gente. Você não consegue mexer meu braço ainda? Dá uma forcinha aqui, mano. Atual 6 anos compartilhando a verdade, compartilhe você também. Tchau, obrigado.